Tarde, Daniel. Cabral tá chegando aí. Eu sou Paula Moraes, vocês estão aqui acompanhando o BMC News desde o início da manhã, né? A BMC News e agora a BMC Market comigo. E você continua ficando aí por dentro de tudo que tá mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias, claro, a gente sempre repercute aqui com o nosso time. Eu, o Morales, a gente vai ficar aqui junto com o Gani, com o Cabral até as 13h30 da tarde. E hoje temos convidado. Por aqui o Roberto Mota, head de mesa de futuros da Genial Investimentos, hoje vai participar aqui do BMC Market com a gente. Bom, nesta quinta-feira tivemos aí uma repercussão da questão da aprovação lá da Câmara dos Deputados da proposta que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Isso numa forma aí de tentar diminuir a volatilidade dos preços e reduzir o preço da gasolina e do diesel e também do etanol. Essa proposta agora vai para o Senado e pode sim ter algum impacto aí bilionário para os estados, caso seja realmente aprovada. Bom, vamos discutir isso, saber o que eles pensam sobre essas questões. Hoje pela manhã, antes do pregão, né, aí a gente viu ali que foram divulgados os balanços do terceiro trimestre dos bancos americanos, o Bank of America e o Citigroup também. Morgan Stanley também divulgou, a gente viu o Wells Fargo, alguns resultados positivos que acabaram impulsionando as bolsas americanas e europeias. Mais cedo, também saíram dados semanais dos pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. A Giovanna Locatelli veio trazendo aqui para a gente essas informações. Esses dados apontaram aí uma queda de 293 mil pedidos, né? Na verdade, veio um pouco abaixo do que estava sendo esperado. A estimativa era de 318 mil pedidos e no total foram 293 mil. O número abaixo dos 300 mil é o menor nível registrado desde o começo da pandemia, que foi em março de 2020. Bom, saiu também PPI, o índice de preços ao produtor, né, que mede a inflação lá nos Estados Unidos no mês de setembro, subiu 0,5% em comparação com agosto, um pouquinho abaixo ali da estimativa que estava prevendo o mercado. Os analistas estavam prevendo 0,6%, veio 0,5%. E por aqui nós tivemos dados do setor de serviços também divulgados pelo IBGE. O setor cresceu 0,5% em agosto. Marcos Saravalli até falou sobre isso de manhã, né? Foi a quinta alta mensal seguida e atingindo o maior nível desde novembro de 2015, com um ganho acumulado de 6,5% nos últimos 5 meses. Também vamos repercutir a questão do leilão do Tesouro Nacional, que a gente vai falar já com o Alexandre Cabral e com o Gani também. Vamos repercutir todas estas questões, mas deixa eu trazê-los todos aqui na minha tela, já para dar uma boa tarde. Boa tarde, Galã Gani. Boa tarde, professor Alexandre Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? E a barba continua. Pô, hoje tá tenso o dia, tá tenso. Acho que só vou fazer final de semana, tá? Acho que cada vez amanhã eu vou também. ali na farmácia comprar pra você, daqui a pouco Eu não vou falar o nome, porque ontem eu falei 2 vezes o nome de marca, então eu não vou falar porque eu não sei o nome sem a marca. Como que chama, Daniel Morales? Eu acho que não é... Lâmina. É Lâmina de barbear. Eu ia falar Gillette, mas não pode, é lâmina. Não pode falar Gillette? É marca, né? É marca. Gillette, nada então como pode. a gente ter um intelectual marca, né? aqui, né? Entendi. Obrigada, Tipo Gani. Muito boa tarde pra Boa você. tarde, Paula. Boa tarde, Cabral, Morales, pessoal aí que nos acompanha também. Olha como é que ele tá Boa elegante tarde. hoje, todo de escuro, reparou? Mano? A gente tá combinando, né? Você que não veio combinando, Cabral. Você esqueceu. Que eu não sei se eu tenho Acho que roupa pra falar com o entrevistado que vem Todos agora. os três estão de três. preto. Olha só. Cabral tá Que é a ovelha desfilando. negra que veio de azul. Não, eu não queria falar nada, mas a gente tá bonito, hein? Nós somos, né? O entrevistado Desculpa. que vem aí, Você caramba, pode não sei até se eu tenho estar roupa, hoje, eu sou, desculpa. Eu não sei se eu tenho roupa, se eu sumir da imagem... E você vai vir, Quem você veio emprestado? conversar com o nosso entrevistado com essa barba desse Então, jeito. O que ele vai pensar da gente? A vantagem é que ele torce pro Fluminense, né? Então, como ele torce pro Fluminense, de boa tá com essa barba. Alguém que torce pro Fluminense é brincadeira. Por isso que ele é excelente profissional, porque no futebol ele não perde tempo não, mano. Eu desconfio que esse Rodrigo Lopes seja o Daniel Morales aí com fake news. Porque outro dia estavam falando para dar folga dupla para ele, agora tá falando, cadê o BMC Agro? Paulo, não teremos BMC Agro. Você tá vendo? Eu desconfio. Um buradezinho seu, pessoal só do no TI. clique Que luto é esse? Olha, Qual o motivo do nosso ridículo isso, eu maluco. não conheço o Rodrigo Lopes, mas eu Você já adora ele, já né? o considero muito. Seu best friend. Vai ter que usar aquele chapéu, assim de palha aqui na boca. Nem pensar.
Nem pensar. Vamos, Paula e suas madeixas. Obrigada, Carlos. É que você não viu antes de eu entrar no ar. Eu tava com um bob desse tamanho aqui. Não, mas aí olharam pra mim, o Felipe veio aqui e falou assim, você vai entrar assim? Claro que Gente, não, mas né, realmente a Paula tá muito Tá aqui, bonita. ó. A cada dia que verdade, passa, ó. ela sempre tá mais bonita. Você Porque quer deixou emendar qual tupete. feriado? Eu já acho consegui, que se eu já. apresentar Já de conseguiu? bob, Já consegui. audiência. Já consegui. Parabéns. Se eu ficar com o Bob aqui, eu acho que aumenta a audiência. Vamos ver, 411 pessoas? Qualquer dia eu vou fazer esse teste. Olha, deixa eu fazer uma pergunta super difícil pra você, Qual foi o dia das bruxas, Galangani. gente? Vamos lá. É o seguinte, uma pergunta difícil aqui, é isso aí. Primeiro perguntaram, deixa eu ver quem foi que pegou aqui, perguntando por que o Daniel também, que xará do nosso Morales. Por que as bolsas lá fora sobem e o Bovespa cai? Bom, difícil essa pergunta, né? Mas o Brasil ele tem alguns fatores internos que têm prejudicado esse crescimento mais forte em relação à Bolsa. Então, tem pesado incerteza política, então a gente caminha para um ano eleitoral. Por outro lado, juros têm subido aqui no Brasil, né? E subido bastante, subido fortemente. Isso aumenta os prêmios na renda fixa, diminui a atratividade na renda variável. Lá nos Estados Unidos, a situação é exatamente o contrário. A taxa de juros, ela se mantém em 0 a 0,25%, a do Fed Funds, com previsão de alta lá no final de 2022 e o início de 2023. Além disso, né, o Banco Central lá ele tem contribuído para a alta das bolsas porque ele compra ativos 120 bilhões de dólares todo mês. Então isso também fomenta uma alta das bolsas, né? Então, colocando aí tudo na balança, além do que crise hídrica, aqui também um outro fator, encarece o custo de produção das empresas, né? Isso faz com que a bolsa lá fora tenha um desempenho melhor do que a bolsa aqui. E mais um que eu esqueci, questão fiscal brasileira, né? Então também todo o nosso problema fiscal acaba dificultando também o crescimento da bolsa. E também tem o Faquinha aí negando a AGU um pedido de suspensão de pagamento de 16 bi de precatório, né? Temos aí vários... Saiu finalzinho da manhã, começo da tarde. Temos aí vários pontos destoados, né, de lá de fora aqui, né, que acabam fazendo que a gente não tenha, né, não consiga acompanhar esse movimento das bolsas mundiais. Mas agora eu quero trazer, especialmente nosso convidado, na verdade é um convidado do professor Alexandre Cabral, mas eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, porque eu já vou me precaver, igual como faz, eu sei, como faz o Marcos Saravalho, o Cabral vai querer roubar todas as perguntas para ele. Deixa eu receber aqui com muita honra Roberto Mota, head de renda, de mesa de futuros da Genial Investimentos. Muito obrigada, Mota, pela sua presença, seja bem-vindo aqui à BMC News. Obrigada por estar aqui com a gente, aqui principalmente no BMC Market. Boa tarde. Boa tarde, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite, é uma honra, eu já acompanho a BMC News, acho que tem uns 6, 7 meses já, vocês estão com um crescimento bastante robusto, muito interessante, muito inovador essa plataforma que vocês estão desenvolvendo, tá? Então estão de parabéns, pelo menos eu vim com a camiseta preta, tá? Então acho que já não tô tão errado você tá no assim, padrão, tá? Você tá certo. No padrão, eu tô de blazer. Mas tá de preto, eu tá não tô ótimo. De blazer, mas... A gente tá todos na mesma altura. Você viu que o Cabral falou que ele não estava à sua altura, que também com essa barba dele invertida aí vai ser complicado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ainda bem que ele não tá... Ele é uma personalidade, Cabral? ele tem crédito pra ser assim. Ah, tá. Não sei, só se ele tem crédito com você. Aqui ele tá devendo para todo mundo, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos passar. Ainda bem que ele não veio com a camisa listrada vermelha. Você é fluminense? Ele é fluminense? O que ele é? Ele torce pro Fluminense, sim. doido, mano. Fluminense. Pelo amor de Deus, rapaz. E Cabral, esse flamenguista aí. Ele tem uma foto de Romerito o tamanho inteiro, assim, deve ter, não tem não, Motinha?
Ô, Cabral, olha pra câmera, tá? É porque a televisão daqui tá desligada, maluco. Então alguém liga a televisão pro Cabral, por favor. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui pro Mota, depois eu deixo o Cabral tomar conta aqui do espaço. Mas queria falar com você, ô Mota, os lotes acabaram... A gente estava falando um pouquinho, na verdade, né? A pergunta que eu ia falar mais cedo era que a gente viu aí nas últimas semanas a questão das curvas de juros, né? Tivemos aí alguns lotes que acabaram sendo um pouco maiores vistos nas últimas semanas. A curva acabou abrindo depois do leilão. Hoje a gente viu essa questão. Eu ia até pedir para o Cabral comentar isso, mas eu vou emendar a pergunta aqui para você. Eu queria falar um pouquinho de swap cambial, na verdade, né? Especificamente, o Banco Central vendeu um lote integral de 20 mil contratos de leilão, que foi realizado hoje pela manhã. A operação resultou na venda total de quase $1 bilhão, né? E com os 3 leilões de swaps de ontem, a gente também vê ali, o Banco Central fez o maior volume de operações de câmbio desde 25 de março. Mais uma vez, a gente tem aí um leilão, o dólar segue no mesmo patamar ali, nos 5,50, não oscilou tanto assim, né? Apesar de todos esses leilões, a gente não conseguiu descer desses 5,50. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, né, sobre esse leilão e também a importância dele para o câmbio. Bom, primeiro é um prazer. Bom, eu acho que hoje existe uma grande discussão no mercado, tá? Qual é o real motivação da mudança da postura do Banco Central atuando no mercado de câmbio, tá? Vamos lembrar que no dia 30 de setembro, o último dia de fechamento de trimestre, fechamento de mês, o nosso Banco Central, quando o real estava perdendo em relação às moedas emergentes, ele veio com uma atuação inovadora. Ele resolveu vender $500 milhões no horário muito específico, que é justamente o horário que forma o ajuste dos mercados. O ajuste do mercado é justamente o preço médio que todo o mercado vai fazer sua marcação a mercado, tá? Então, é um preço extremamente importante para quem está posicionado em mercado futuro, ou seja, afeta todas as cotas de todos os multimercados, todos os investidores. Ele fez esse leilão de $500 milhões entre 3h50 e 4 horas. Ali foi o primeiro recado que o BC deu para o sistema. Qual é o recado? O Brasil, devido a seus enormes problemas fiscais, com uma dificuldade enorme de endereçamento, vai e volta, as coisas não conseguem se ter uma boa condução. Ele deixou o mercado muito confortável, numa posição que era muito parecida com o ano passado. As pessoas tinham até coragem de comprar a bolsa, mas tinham que comprar o dólar junto para se proteger. Bom, o que ele fez de diferente essa semana? Tá? Na quarta-feira, ontem, ele já veio com o mercado, quando o Banco Central, quando ele viu o real, que estava sendo a única moeda emergente perdendo valor, estava perdendo perto de 0,50 ali, a 5,57, e via peso mexicano subindo 0,60, ou seja, a moeda brasileira totalmente destoando da realidade das outras moedas emergentes. O que o Banco Central fez? Anunciou e vendeu $1 bilhão ontem à tarde. Qual foi outro passo que ele não fazia há muito tempo? Não só vendeu $1 bilhão à tarde, como ele anunciou mais $1 bilhão para hoje de manhã. Tá? Então, na minha opinião, o Banco Central está com a atitude de tentar quebrar uma dinâmica muito perversa, uma dinâmica onde quem está especulando, comprado na nossa moeda, comprado em dólar aqui no Brasil, se sente extremamente confortável, tipo, eu vou comprar e vou sair para almoçar, só volto às 4 horas da tarde. Acho que o recado que o Banco Central disse, você quer comprar, é um direito seu, mas talvez não seja tão tranquilo. E qual é a diferença da atuação do Banco Central desse ano com o ano passado, que a gente está vivendo os mesmos problemas? Lembrar que a gente não votou o orçamento de 2021 ano passado. Tá? Foi prorrogado para abril desse ano. Então, as mesmas dúvidas, tamanho de auxílio emergencial, bolsa dentro, fora do teto, as mesmas dúvidas que permanecem esse ano. Só que ano passado, na visão dele, ele tinha um espaço para deixar o câmbio ir, e porque a inflação estava relativamente muito baixa. Esse ano, com a nossa inflação perto de 10%, o nosso Banco Central não tem mais esse benefício e não pode deixar o câmbio desvalorizar numa dinâmica muito ruim. Uma coisa é todas as moedas globais estão desvalorizando por causa do início do taper do Fed, sim, mas o real não pode ser a pior moeda do mundo disparada, e o Banco Central, na minha opinião, está trabalhando para tentar suavizar os movimentos de alta, tá? E tomara que consiga até reverter essa tendência, tirando um pouco dessa motivação especulativa.
essa é a corrente que eu defendo. Uma outra corrente que é importante também levantar, está argumentando que esses 2 leilões extraordinários foram encomendados porque o Banco Central já mapeou uma saída de dólar grande. O que significa isso? Faz parte do dia a dia do Banco Central entrar em contato com as principais mesas de operações, os principais bancos, são conhecidos como dealers, e mapear fluxo. Se um dealer, se um banco tem uma saída grande, Banco Central, eu tenho 2, 3 empresas aqui querendo remeter $1 bilhão, eu tenho um investidor aqui querendo remeter $500 milhões. Fica a seu critério. Qual é o seu critério? Ou eu vou ter que ir ao mercado comprar esse 1 bilhão, esses $500 milhões, que poderiam fazer um estrago muito maior nessa moeda, ou o Banco Central entra dando liquidez para esse fluxo pontual. Então, a dúvida que o mercado tem é, o que ele fez ontem, hoje, é para atender uma demanda pontual ou não, como eu sou viesado e dizer, não, o Banco Central está preocupado em quebrar uma dinâmica perversa em relação à nossa moeda, tá? A gente não precisa estar sempre sendo a pior moeda do mundo. A gente tem nossos problemas, temos enormes, fiscais, então, vocês mesmos estavam falando, o Brasil está cheio de problemas que não consegue endereçar, mas a África do Sul também tem, México também, Chile também tem, tá? Tem várias moedas de mundos emergentes também que estão cheios de problema, tá? E o Brasil está conseguindo se destacar negativamente há bastante tempo. Então é assim que eu vejo mais ou menos essa política, essa mudança na atitude do nosso Banco Central em relação ao câmbio, tá? E paralelamente a isso, outra coisa que ele está usando de forma ativa também, porque vai acabar ajudando o nosso câmbio, é a questão da subida da taxa de juros, onde provavelmente o nosso Banco Central vai levar nossos juros ali para perto de 9% no primeiro semestre do ano que vem, tá? É mais ou menos assim que eu vejo essa história toda, não sei se eu consegui ajudar muito a vocês. Com certeza. A gente fala bastante sobre essa questão de risco fiscal, impacto, né, que isso tem na nossa bolsa. É muito importante a gente discutir exatamente toda essa questão. Queria então também que emendar. Eu posso emendar uma pergunta? Vocês querem falar com ele agora? Quero. Tá, então tá. Depois eu emendo a minha pergunta. A gente já conversa nos bastidores várias vezes. Tá aqui. bom, então vamos lá. Mota, como a gente estava conversando hoje mais cedo, eu meio que discordo do teu raciocínio. Por quê? O leilão do dia 30, um deles não teve corte. Se leilão sem corte, esse leilão é encomendado. Porque se o leilão fosse tão demandado assim, tão pressionado o câmbio, ia ter disputa pelo leilão. Então ele não teve corte, ele foi vendido integral. Então quem quis levou o papel, levou o swap no caso. E fazer leilão 4 horas da tarde do dia 30, como é o fechamento do mês, contabilmente eu registro pela última cotação fechamento do trimestre. Então eu ajusto pelo ajuste diário e depois essa diferença eu incorporo na cota porque fecha o trimestre. O de ontem, eu acho que ele resolveu equilibrar o FONC. Do tipo assim, eu acho que o FONC pode vir ruim, eu vou fazer um leilão para o dólar não sair do lugar. E acabou dando certo porque o FONC veio bem. E para mim o leilão correto, não querer assim, botar nariz de pé, algo parecido foi o de hoje. Porque é o único leilão que os bancos conseguiriam, manipular a Petax, não manipular no sentido ruim, de jogar para baixo para poder pegar uma variação do dólar maior. E o que me espantou é que quando saiu o resultado do leilão de hoje também não teve corte. Então eu acho que está sendo leilão encomendado o tempo inteiro. Tem alguém aí grande com volume cambial, pode ser mais de um, que chegou para o BC, como essa segunda linha, ou me ajuda, ou eu vou para as mesas. Eu indo para as mesas, eu jogo esse dólar 5,60. Tá na tua mão. Entendeu? Porque o que me chama a atenção é o fato de não ter tido corte. Então isso é muito cara de encomenda, entendeu? Bom, quer falar alguma coisa, Mota? Pode falar, fica à vontade. Não, desculpa, a beleza disso é conversar com quem a gente não concorda, né? Porque senão ia ser só um monólogo. Não, mas esse ponto que o professor Cabral levantou é um ponto que realmente chamou a atenção. O fato de não ter corte abre a expectativa ou essa linha, essa tese de investimento que a gente está tendo um fluxo muito grande de saída ao longo desse segundo semestre e alguns investidores precisam dessa saída e os market makers avisaram o Banco Central e o Banco Central resolveu atender essa demanda, tá? Para responder, eu acho que só o tempo vai dizer
tá? Eu quero ver se amanhã, sexta-feira ou semana que vem, um dia que o real estiver muito diferente do resto do mundo, se o Banco Central também não vai atuar. Porque ontem, para mim, foi emblemático, tá? Por mais que tenha sido sem corte, pode ter sido uma reunião de pessoas que resolveram tomar o leilão, mas não importa. A resposta. O Cabral tem a tese dele, que é uma tese com fundamento, com argumento, tá? Eu não tenho como refutar os argumentos dele, mas ao mesmo tempo eu acredito que o Banco Central hoje não tem espaço nenhum, mas nenhum mesmo, para deixar o câmbio livre. Tá? Então, acho que ele vai querer ser muito mais atento. Lembrando, quando eu falo não deixar o câmbio livre, o câmbio é flutuante no Brasil. Tá? O que o Banco Central quer quebrar é uma dinâmica perversa, tá? Onde o mercado tem até uma maneira que o mercado se expressa, assim, não tem vendedor no mercado. Por que eu vou vender? Quando entra nessa dinâmica, qual é a diferença do câmbio a 5,60, 5,70, 5,80 ou 5,5? Nenhuma. Foi dessa maneira que o câmbio ano passado saiu de 5,50, 5,60 nessa mesma época do ano, com as mesmas discussões, que é uma eternidade no Brasil, a questão de orçamento, principalmente do teto dos gastos, e ele deixou o câmbio ir até 5,90 e lá ele atuou grande. Na minha opinião, como ele não tem espaço deixar esse câmbio ir de 5,50 para 5,80, 5,90 rápido, ele já está prevenindo e colocando a liquidez no sistema e deixando claro para quem quer comprar, para o especulador, que você tem o total direito, mas não é mais a moleza que foi ano passado. Mas a beleza disso é a divergência de opiniões, né? É por isso que vai ter comprador e vendedor no mercado. Uma terceira opinião, peraí, só um pouquinho, Cabral, vamos ouvir o Gani. Já você deu sua opinião, Mota dele, vamos ver como que o Gani, Alan Gani, viu aí esse Vamos ver se desempata aí, quero ver sua visão, sua leitura, Gani. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Mota. Ah, não, eu quero ver sua opinião antes de você fazer a sua pergunta. Não, é na linha. É na linha? Porque eu queria ouvir a sua opinião. Mota, uma coisa que a gente, rapidinho, um segundo, que é só uma afirmação, não vai dar nem questionamento aqui, que a gente pode nos ajudar esperar segunda-feira e ver contratos em aberto desse swap. Porque se contrato em aberto desse swap tiver em pessoa jurídica não financeira, foi alguma emissão lá fora de SA de capital fechado que a gente não enxerga, que o cara veio swapar no Brasil. Aí os bancos foram do BC. Então, segunda-feira a gente também tira essa nossa dúvida, qual linha pode estar um pouco mais fazendo sentido. Vamos esperar contrato em aberto da Bolsa segunda-feira. Ô, Gani, calma. Antes de você fazer a sua pergunta, só me responda. Como que você viu esse leilão? A gente falou aí que foram maiores do que os vistos nas últimas semanas. Essa curva de juros abriu um pouco mais depois do leilão do Tesouro. Como que você viu? O que o investidor na verdade, tem que ficar de olho? A curva de juros ficou doida, né? Como que a curva de juros curta subiu e a longa caiu, tá? Com esse lote aí. Apesar do argumento do Cabral, né, que ele pontuou ser muito bom, mostrando que é uma questão pontual, eu tendo a concordar com o Mota. Eu acho que o Banco Central está preocupado com essa escalada do dólar no atual momento, com medo aí que chegue a 5,70, 5,80 e turbine ainda mais a inflação. Tá, agora você pode fazer sua pergunta. Mota, prazer falar contigo. O que explica esse desempenho do real tão ruim em relação a outras moedas na sua visão? E emendando aqui uma outra pergunta, até que ponto o Banco Central tem poder para controlar uma escalada aí do dólar diante da deterioração das expectativas? Não é limitado esse poder de fogo do Banco Central? Até que ponto vai esse poder? Bom, primeiro, ótima colocação, mas só dar dois passos para trás e espetacular a colocação do professor Cabral, porque realmente aumentou bastante o número de empresa brasileira acessando o mercado externo. Várias empresas que faturam em reais acessaram o mercado externo tomando dívida em dólar. E elas não acham muito saudáveis você faturar em real, ter dívida em dólar. E isso levaria essas empresas, como o Cabral falou, swapar essa tua dívida em dólar para dívida em real. Mas voltando ao ponto, por que o Brasil é a pior moeda do mundo nos últimos 2 anos e meio? Isso entristece, tá? Obviamente entristece a gente.
Eu acho que vai desde, primeiro, várias tentativas de mudança de regime. Começou com a questão da grande discurso que o Paulo Guedes falava, que agora mudou o regime, agora é câmbio alto e juros baixos, é política monetária frouxa e política fiscal apertada. Ele sempre falou que câmbio tinha que ser mais alto, ele mudou de discurso há pouco tempo, Paulo Guedes. Isso contribuiu, obviamente. A falta de endereçamento dos nossos problemas fiscais também contribuiu bastante. A maneira que o nosso governo federal ele gastou 10% do PIB para combater a pandemia. Sensacional, senhor. Todo o país tinha que ter feito isso. Mas foram opções. Por exemplo, o México gastou 1% do PIB dele para combater a pandemia. Tudo bem, o PIB do México ano passado caiu 9%, a gente caiu 4%. Mas não importa, o que eu quero passar é, o Brasil gastou muito dinheiro, o Brasil gastou e continua gastando como gente rica, como gente grande, tá? E as válvulas de saída acaba sendo a nossa moeda, tá? Então acho que tem uma parcela de, primeiro, a gente fez uma tentativa de ter um juro mais parecido com o primeiro mundo, mas o nosso lado fiscal, não, infelizmente, não permite, mesmo a equipe econômica e parte do Congresso o nosso fiscal não permite a gente ter um juro mais parecido com o mundo. A gente está optando ainda para ter um fiscal extremamente frouxo e não endereçando o assunto fiscal. Outro assunto que eu acho que vai surpreender vocês, nos últimos dados, tá? Conversando com alguns diretores do Banco Central, está aumentando muito o portfólio de brasileiro investindo lá fora. Isso é transformacional e é corretíssimo. Tá? As plataformas que tem hoje, você tem acesso a tudo. Cabral, sabe quantos bilhões de dólares já saíram do Brasil esse ano para Bitcoin? 6 bi de dólar. Então, hoje a gente tem uma nova realidade, tá? Que é uma realidade onde o brasileiro normal, quem tem R$100, quem tem R$500, em vez de comprar Vale, vou comprar R$100 em Apple. Em vez de comprar, vou comprar um ETF de criptoativos, tá? Você pode ver simplesmente, a gente emitiu, acho que, Cabral, 3 ETFs grandes de criptoativos. O Hash 11, foram 3. Isso é dinheiro, esse dinheiro entra na bolsa, quem vendeu vai pegar todo esse dinheiro e comprar Bitcoin lá fora, tá? Não vai ficar. Então, ou seja, voltando, o principal motivo é, sem dúvida nenhuma, a falta de endereçamento fiscal dos nossos problemas. Segundo motivo, uma tentativa de ter um juro mais parecido com o resto do mundo, sem ter os fundamentos que justificavam esse risco. Isso fez com que muito brasileiro tirou dinheiro do Brasil. Tá? Por que você ter dinheiro rendendo a CDI de 2%, 3%, 4%, 5% no Brasil? Eu prefiro a dólar mais zero. Tá? Então, e é um movimento transformacional, que é um movimento de diversificação de investimento. Então, são esses três fatores. Primeiro, o mais importante, falta de endereçamento fiscal. Segundo, tentativa de ter um juro mais condizente com o resto do mundo, mas não temos fundamentos para ter esses juros. E terceiro, essa derrubada de juros até 2 obrigou praticamente o brasileiro a pensar com a cabeça muito mais ampla. Tá? Basta você olhar os dados da Anbima em relação de captação de fundos externos, de multimercados, fundos direcionados em investimento exterior, os BDRs tem no Brasil. Tá? Então são esses 3 motivos que fazem o Brasil ter a pior moeda do mundo. O problema é que uma coisa eu acho que é estrutural, essa continuidade do fluxo do brasileiro que está saindo, porque não é fuga de capital, é todo mundo, não é todo mundo, desculpa, é quem conheceu, quem teve acesso a ter comprado uma ação da Apple através de um BDR há um ano atrás, se sentiu muito mais seguro, muito mais, é legal, não é difícil, não é especulação, é patrimônio, tá? Isso para mim veio para ficar. O brasileiro é o povo que tem maior viés de ter 100%, boa parte dos seus investimentos ligados a só. A gente é uma anormalidade no mundo. E por que a gente é anormal? Porque o Brasil sempre viveu de um CDI extremamente alto. O brasileiro nunca teve que parar para pensar em investir, só comprar uma LCI, LCA, botar dinheiro a 90% do CDB de um bancão
e não ia se preocupar, ia continuar fazendo seu trabalho como advogado, médico, dentista, ia seguir sua vida, tá? Então, esse movimento para mim vai continuar, tá? Que é uma nova realidade e faz bem ao brasileiro, porque não é normal você ter 100% da sua carteira ligado a reais. Pode ser bolsa, NTNB, debêntures, fundos imobiliários, mas é só real que você tem, tá? Então, isso aí eu acho que está caindo a ficha e vai cada vez mais cair a ficha no maior número de brasileiros. E eu defendo, enquanto mais brasileiro souber disso e cair a ficha, eu acho que vai fazer bem para o portfólio, para a carteira de investimento dessa pessoa olhando o longo prazo. Verdade isso, Mota, que diante dessa demanda que aumentou tanto, como você bem colocou, de investimentos fora, tem um programa aqui na BMC, Verdade. quarta-feira, 6 horas da tarde, sobre investimentos no Portfólio exterior, global. porque tem demanda, portfólio global. A gente sempre fala sobre esse assunto e, né, Mota, a gente está construindo, na verdade, esse canal junto com o público aqui, com os nossos telespectadores e baseado nas perguntas, muitas dúvidas que tinham em relação a investimento no exterior, né? Eu e o Gani conversando, vamos resolver aí, fazer um programa especificamente para a gente tratar desse assunto, né, Gani? E a gente acabou realmente fazendo por conta disso, mas muito bem colocado. Cabral, você quer comentar mais alguma coisa em relação a esse ponto do Mota? Não, a pergunta seria outra. Eu posso mudar, fazer Pode. uma aqui rapidinho, então? Bom, a gente sabe, em relação a tudo isso que a gente está falando, principalmente o Mota pontuou aí muito bem, né? A questão de atrair o investidor lá de fora para cá, a questão do nosso risco fiscal, a gente fala muito sobre risco fiscal, o impacto que isso tem trazido também, né? O temor para a nossa bolsa. Hoje, por exemplo, a gente viu o governo aí estudando prorrogar a questão do auxílio emergencial. O próprio presidente da Câmara disse que isso teria que respeitar do teto. A gente está nessa questão aí da PEC dos precatórios para tentar resolver todos esses impasses, mas eu queria entender a opinião do Mota, como que você avalia essa questão, quais pontos você acha que o mercado precisa ficar de olho nesse tema fiscal e se você também, como que você vê aí a abertura do espaço no orçamento? Será que a gente tem aí espaço para ampliação dos programas? Bom, acho que esse é o grande anseio, essa ansiedade que o Brasil carrega todo final de ano para discutir orçamento. Sem abrir mão de emenda parlamentar, sem abrir mão de verba, o orçamento que está na mão do Lira, que ele controla de forma muito rígida, é difícil achar solução, a matemática não fecha, tá? Não fecha muito. O grande receio que o mercado tem é usar crédito extraordinário, que teoricamente não é furar-teto, está dentro da lei. Tá? Devido à necessidade da população, eu vou solicitar um crédito extraordinário. Foi assim que foi feito o auxílio emergencial. Tá? Furar o teto oficialmente? Não. O Lira está errado ao falar que não vamos furar o teto, mas veio com uma conta extrateto, veio com uma conta, ou seja, o nosso teto de gasto está tudo furadinho. Qualquer aperto, a beleza desse teto dos gastos é justamente essa. Faz a classe política escolher as suas prioridades. Só ter essa confusão, esse bate-boca enorme, já mostra a importância do teto. O problema é que o brasileiro é tão criativo que ele vai furando um pouco o teto. Tá? Em vez de respeitar o teto, nós vamos ter que cortar emendas. Não, vamos fazer um furinho aqui, vamos usar uma criatividadezinha ali. Essa é a realidade, mas que realmente, infelizmente, o nível de miséria do Brasil, como qualquer país do mundo, principalmente emergente, vem aumentando, provavelmente a gente vai vir com alguma coisa que eu acho que vai acabar sendo algum tipo de crédito extraordinário, alguma solução mais para o lado criativo. Tá? E como essa discussão já está há tanto tempo no mercado, a minha grande dúvida é no dia que saiu isso, custou quanto? 27 bi? Ok, mas ao mesmo tempo, se olhar, por causa do deflator do PIB, os números de déficit, os números primários estão bem melhores do que a gente imaginava. O número da dívida pública está bem menor que eu imaginava. Talvez o mercado olhe e fala, é 27 bi a mais? É 27 bi a mais que a gente vai ter dívida? Ok, mas vamos fechar esses furos, porque o receio do mercado é que ano que vem já apareçam outras demandas e os furos sempre aumentem em vez de estancar, tá? Tentando ser objetivo,
Essa é a grande questão, a minha dúvida é, já está tanto tempo discutindo isso, a gente está sofrendo tanto por causa disso, a gente simplesmente, senhores, é a pior bolsa do mundo em dólar, tá? Só para a gente entender a magnitude do nosso problema, hoje o S&P agora está subindo 18%, obviamente em dólar, né? Bolsa europeia em dólar está subindo quase 11%, bolsa francesa quase 15%, bolsa chinesa, aquela bolsa que sofreu várias intervenções, o governo chinês, mão forte, está caindo 8,60 em dólar a bolsa de Hong Kong. A gente está caindo 10,5. Tá? Então, quanto que dessa confusão toda o mercado já não colocou no preço e está louco para saber o tamanho do prejuízo e fala, tá bom, ok, a conta é essa, agora vamos olhar que a gente ainda está barato, vamos ver como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser corrida e segue o jogo. É assim mais ou menos que eu vejo a história inteira. Querem comentar, Cabral? Quero, Gani? e Mota, nós temos ainda um grande problema, né? É que nós vamos votar um orçamento baseado numa inflação de junho e nós temos uma inflação forte entre julho e dezembro que vai tirar alguns bons bilhões desse teto aí devido ao limite do teto dos gastos. Então essa defasagem de 6 meses de inflação vai dar alguns bons bilhões, hein? Já estão dizendo que é de 16 a 30 bilhões que pode tirar. 20. Acho que eu chutaria perto de 20. 20. E o que é mais importante é que a cada um ponto percentual é surreal. E o que é mais louco, senhores, a gente comemorava em junho, quando saiu a inflação de 12 meses, que reajusta o gasto do teto, que saiu ali a 8,43, o mercado ainda acreditava que a inflação do ano ia ser perto de 6,5. Então ia ter um ganho de 40 bi. O 40 bi de ganho no espaço teto virou prejuízo de 20 a 30, tá? Essa inflação, senhores, está muito difícil. É por isso que eu acho que o Banco Central vai ser mais ativo no câmbio, tanto no câmbio quanto nos juros. Há muito tempo a gente não se encontra numa situação tão difícil, porque é uma inflação global, fato. Nível de alimento no mundo está na máxima em 10 anos. Energia, todo mundo está vendo essas manchetes absurdas. Carvão, gás, ponto. Isso tudo, tá? Pô, mas você não vai precisar subir juros para combater gás, não. Mas você tem que combater a inércia, que é justamente as pessoas de serviços começar a ter coragem de repassar preço. Pô, quem trabalha em serviço não consome energia pra caramba, um cabeleireiro, é intensivo em energia, ele vai se sentir confortável de repassar tudo? Ou vai... Então esse acho que é o grande trabalho do Banco Central brasileiro, e não é um trabalho fácil, e é por isso que eu reconheço a qualidade e o racional do Cabral, principalmente desse de olhar segunda-feira, se quem comprou esse swap não foi uma empresa brasileira que se endividou lá fora, para tirar um pouco dessa minha expectativa que o Banco Central realmente quer quebrar essa dinâmica ruim para não ser muito contaminado na inflação. É mais ou menos assim que eu vejo a história, Cabral. Detalhe, Mota, você viu ontem Fábio Kanzuki do BC falando? Uhum. Se você olhar Fábio ontem, lógico, ele está preocupadíssimo com o câmbio, né? Sim. Tanto é que ele fala, tivemos mais inflação importada do que uma inflação ligada a estímulos. Quer dizer, a inflação importada é combustível e dólar, né? Energia, é commodity, energia, alimentos, é tudo, que é a realidade do mundo, tá, senhores? É impressionante. A gente estava vendo a inflação americana, o CPI ontem, 5,4%. Eu nunca imaginaria que eu viria durante 6 meses consecutivos a inflação dos Estados Unidos rodando a 5%. É a nova realidade do mundo. Agora, a nova realidade do mundo é temporária. Quão temporária é? O que eu reconheço pela postura do Fed, tanto na ata quanto nas comunicações, o Fed já está claro para ele. O que eu achava 3, 4 meses que era transitório, temporário, hoje em dia estou com uma dúvida enorme. Tá? Acho que o próprio Fed hoje já está com uma dúvida enorme de quão transitório vai ser essa inflação. Tá? Então é por isso que cada vez mais as condições financeiras no mundo vão ficar apertadas. E só piora a situação do Brasil, porque quando o Brasil teve tempo, ele não entregou o que tinha que entregar. Agora o tempo corre contra o Brasil. E talvez por isso seja mais um argumento por que o nosso real apanha tanto. Que o tempo
está acabando. Dessa liquidez farta, a juro zero, está acabando. Acho que isso é uma nova realidade e o Brasil, por favor, acelere. Se tiver classe política nos assistindo aqui no BMC, tomara que eles falem assim, poxa, temos que acelerar um pouquinho os passos, porque a velocidade que a gente estava endereçando nesse assunto talvez não seja suficiente para a gente. Nesse sentido, quais seriam as reformas prioritárias, Mota, para amenizar essa situação? Boa. Gandhi, para mim, acho que são duas coisas. O que é o ideal, prioritário para mim administrativa, é redimensionar o tamanho do Estado, até para sobrar dinheiro para o teto dos gastos. Tá? Mas aí é mexer com interesses corporativos que são enraizados de uma cultura que talvez só um governo muito forte consiga. Tá? O atual nível de popularidade e apoio que esse governo tem, até porque quem apoia ele é parte dessas corporações que não querem abrir mão de nenhum privilégio, que são privilégios assim impensáveis em qualquer lugar do mundo. Para mim seria administrativa. Mas, Gandhi, qual é a chance? Baixa. Tributária é importante? Muito. Mas entre uma tributária muito mal feita e vamos empurrar isso para o novo presidente, já que o assunto é tão sério, é melhor entregar uma reforma que não vai mudar muita coisa, talvez até piore, ou só o teu mesmo raciocínio que foi feito com a reforma da Previdência, o amadurecimento da história. Tá? Então, talvez eu acho que esteja até melhor para o Brasil isso para ir para 2023 com o novo presidente, tá? Independente de quem seja o presidente. Mas, então, ou seja, eu não vejo nenhuma reforma, tá? São várias importantes, mas capacidade de entrega eu não vejo. E eu tenho medo para poder ter uma bandeira de entregar reformas muito mal feitas, tá? Muito rasas. E sabe qual é o problema que eu tô achando também? Essa do ICMS, sabia? Eu ia falar isso agora, Cabral. Porque o que acontece com o ICMS? No Senado tem muito governador e ex-governador. Exatamente. Pô, e eles vão ferrar a base deles? Não vão. Então eu acho que Pacheco vai fazer esforço. Ele tá querendo aprovar, mas eu acho que vai virar água. Até ia perguntar exatamente a opinião do Mota em relação a isso. Será que vai ter algum impacto? Até porque a gente está vendo todo esse esforço para fazer toda essa questão da aprovação desse projeto aí do ICMS, né? Só que também, por um outro lado, isso para tentar, de uma certa forma, equilibrar o preço do combustível, porque a gente viu há semanas atrás, quando o Silvio Luna estava discursando lá no Senado, por que os preços estavam caros, foi tudo atribuído em relação ao ICMS. Aí vem a proposta para tentar baratear, aí até em 8%, fizeram esse projeto, a gente sabe ainda que vai ter que ser votado. Só que também uma questão, que emendando a pergunta aí do Cabral, que eu falei hoje de manhã, a gente está vendo o preço da commodity também subindo disparado lá fora por outros motivos também, pela questão que estão se evitando a usar outros tipos de fontes de energia por conta de uma crise elétrica, por conta da emissão do carvão, muita gente já usando o combustível no lugar, né, o petróleo no lugar, e a gente está vendo o barril disparado. Então, assim, será que tudo isso vai ter realmente impacto, de alguma forma, para a redução no bolso do consumidor? Essa é uma dúvida que eu queria depois que você comentasse, mas pode responder a do Cabral primeiro. Qual é do Cabral? Desculpa que eu acabei me perdendo. Qual era a pergunta, Cabral? Mil desculpas. Do ICMS, se você acha que passa no Senado. Não. Perdão, desculpa. Bom, o Senado é onde o Executivo raramente consegue apoio, onde tudo para. Tá? Onde tudo para, como você falou, o relacionamento do Senado com o Executivo não é bom, vídeo André Mendonça, entre outras coisas, tá? As coisas não andam lá. Só que a maneira que o Arthur Lira trouxe para si, não sei se o Senado vai querer ter essa coragem e ter o ônus, mas como vocês falaram, cair 8% para em 2023 subir de novo, tá? Então é uma solução. Para o Arthur Lira é super importante para ele, porque ele ganha espaço eleitoral no Alagoas, que acho que o grande objetivo do Arthur Lira é fazer a família Lira se sobrepor à família Calheiros lá em Alagoas, tá? Ser uma nova família lá que vai dominar a política alagoana. Mas, em outras palavras, acho difícil, tá, Cabral? Acho realmente difícil por diversos problemas, tanto pelo problema que são os governadores, que vão dar
teoricamente, tirar a receita deles num ano eleitoral, como também o grau de pouca harmonia entre o Senado e o Executivo. Tá lá, as coisas não andam, não andam nem 10% do que anda o Arthur Lira com o Executivo, tá? Então, acho difícil realmente também passar, Cabral, mas não é, acho que não é aí o grande problema. Os problemas são, infelizmente, são bem maiores que esse. Mas, Mota, qual que seria a saída, a solução? Mas, de repente, assim, eles estão fazendo toda essa manobra desse projeto. Eu não vou falar manobra porque senão posso ser mal interpretada aqui. Não é uma manobra. O que eu quero dizer é um projeto para tentar diminuir a questão do ICMS para impactar menos o preço do combustível na bomba. Mas você mesmo deu sua opinião. Isso lá para 2023 tem outros fatores que vão acabar impactando também o preço do combustível. Quais seriam outras medidas mais eficientes, na sua visão, que poderiam ser tomadas para a gente tentar solucionar esse problema? Essa pergunta acho que ninguém tem, tá? Se votar no limite seria privatizar as refinarias, mas quem quer comprar uma refinaria hoje, tá? Se privatizasse a refinaria como se fosse uma privatização silenciosa da Petrobras, tem até essa obrigatoriedade de ter frentista nos postos. Você vê hoje o mundo moderno, não é todo o país que você tem frentista de forma obrigatória nos postos. É difícil, eu não tenho essa resposta, é um problema que o mundo inteiro está vivendo, esse problema de combustível alto. Olha o que o europeu está sofrendo, o que o americano está sofrendo. A gasolina, o galão lá subiu mais de 50% em um ano, tá? Então, acho que não tem resposta e tem muito barulho político. O ideal foi a resposta que eu dei hoje para o Twitter do Arthur Lira, quando ele falou, poxa, colocou no tweet, o Congresso fez a sua parte, agora falta a Petrobras contribuir. Eu respondi para ele, excelentíssimo, qual seria a contribuição da Petrobras? Voltar aos tempos de tentar o modelo que a Dilma tentou? Tá, a gente viu que não deu certo. A solução é o país tomar atitudes mais duras, ser um país mais sério, olhar suas questões fiscais e endereçar seus problemas. Se isso acontecesse, provavelmente seria perto de 4,70 e com o real a 4,70 seria um ótimo contraponto no preço da gasolina em relação a esse barril de petróleo que está a 80 e poucos dólares e provavelmente a gente pode ver ele batendo 90 dólares aí até o final do ano, tá? Então acho que o contraponto seria um sinal de responsabilidade fiscal muito grande que faria a nossa moeda vir para baixo de R$5. Acho que é a única solução. E não seria a solução mágica, tá? Seria a solução estratégica, seria a solução fundamental, não um band-aid. Deixa eu aproveitar e vou fazer minha última pergunta, Cabral, prometo. Eu sei que o Cabral quer perguntar, mas é porque ontem eu já perguntei pro Gani e pro Cabral a opinião deles. Hoje de manhã eu falei sobre isso com o Marco Saravalli, porque de manhã o Bolsonaro sinalizou lá que seria uma boa solução a privatização da Petrobras. Ontem o Cabral falou que não acredita nisso nem para 2029. O Cabral ainda... Cabral, me corrija se eu tô falando errado, foi 2029, né, que você falou né? 2039 até. Mas apesar que você acha que seria importante. O Marco Saravalli já falou que também não acredita e que não acha que essa seria a solução. O Gani também falou que não acredita que isso aconteceria. Hoje o Bolsonaro, ontem o Lira chegou a sinalizar lá a possibilidade de realmente privatizar a Petrobras. O Bolsonaro também. Queria saber a sua opinião. Você acha que essa seria a solução? Você é a favor? É contra? Como que você vê esse tema de privatização? Eu nem vou te perguntar se eu acho que você acredita que isso passaria, mas só para saber sua opinião, se você é a favor ou não a privatização. Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que todo brasileiro deveria escutar, porque, para mim, o tamanho da Petrobras, tá? A capacidade de investimento, o famoso CAPEX que ela faz, a Petrobras tem mais dinheiro para investir que o governo. Tá? O fato dessa maior empresa brasileira ser estatal, ela faz mal à democracia. Todos os governos pós-democráticos, todos interviram na Petrobras. Fernando Henrique, todos, por causa do preço da gasolina. Então, por causa do preço da gasolina, por causa da importância de você ter acesso a uma empresa que tem o maior capex do Brasil. Então, estatal Petrobras, na minha opinião, faz mal à democracia. Olha o Petrolão.
Tá? Sem nenhum viés político, peço desculpa, tá? Se foi uma palavra que não cai bem para a BMC, eu posso me retratar, tá? Mas, em outras palavras, eu defendo que Petrobras estatal faz mal à democracia. Eu vejo esse movimento que o Paulo Guedes já está falando já há um ano, falando isso. O Bolsonaro está começando a aceitar melhor o discurso. Tá? Quando o Paulo Guedes fala, vai ver se tem greve do caminhoneiro nos Estados Unidos. Vê se você está refém dos caminhoneiros. Tá? As fichas vão caindo um pouco. O Arthur Lira falando, eu vou pegar e fazer o mesmo parêntese que aconteceu com a reforma da Previdência no Brasil. Essa discussão da reforma foi desde lá do Fernando Henrique, quando... Qual o nome daquele deputado que, segundo ele, apertou errado? Um deputado, não importa, perdeu por um voto. Daqui a pouco eu lembro o nome daqui a pouco, Eduardo, eu lembro, não importa. Bom, é uma discussão que foi se amadurecendo, amadureceu, e a gente teve, na boa, nunca imaginei um país botar 1 milhão de pessoas na rua para defender reforma da Previdência. Tá? Então o assunto foi muito amadurecido, tá? Entrou muito no cerne do brasileiro. Talvez isso se repita com a Petrobras, seria um sonho. Tá? Imagine o Brasil assim, poxa, por que tem que ter uma estatal? Se ela fizer só besteira, se ela não é eficiente, por quê? Por que não é melhor pegar a Petrobras e dividir em 4 empresas? Tá? Para também não transformar o monopólio estatal no monopólio privado, tá? Então, respondendo sua palavra, eu sonho como brasileiro de ter a Petrobras privatizada. Eu acho que vai fazer um bem enorme para a democracia brasileira. Podem falar vocês dois. Antônio Candir. Antônio Candir, desculpa. Antônio Candir. Eu fui me dar uma gugada, não sabia de qual não. Antônio Candir. Ô Mota. Lei Candir. Lei Candir. Ô Mota, a lei de responsabilidade fiscal foi uma grande conquista da sociedade brasileira, mas com o tempo ela foi muito desgastada, né? A classe política encontrou atalhos para burlar essa lei. Você vê o mesmo destino com o teto dos gastos ou é algo hoje mais amadurecido e mais institucionalizado? Eu vejo o mesmo problema, o mesmo risco, até porque nos últimos 2 anos, como o teto, as despesas vinham crescendo, a despesa bateu no teto. Como todo mundo diz, não tem parede. Então a discussão, senhores, é ferrenha. O Congresso discute 5% do orçamento. Para dividir, para emenda é nada. Tá? Então, realmente, a classe política provavelmente, se não vier uma reforma... Por isso que volta o tema. Qual a reforma mais importante? Reforma administrativa, por que o Brasil tem o judiciário mais caro do mundo? Por que o Brasil tem o legislativo mais caro do mundo? Tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Tá? Não tem justificativa. Não tem. Eu prefiro ter o Brasil ter os professores mais bem pagos do mundo, os médicos mais bem pagos do mundo, e ter uma classe política, a classe judiciária, recebendo o mesmo nível de salário que o resto do mundo, não é abaixo não, tá? O mesmo nível, tá? Então, voltando, enquanto não tiver reforma administrativa, a discussão de teto dos gastos sempre vai ter um furinho, tá? Sempre vai ter um furinho. E, obviamente, ano que vem, conforme for a corrida presidencial, provavelmente a gente vai ter uma discussão bastante clara de uma candidatura até os primeiros 6 meses, dizendo que não vai respeitar o teto, que teto que só empobrece o brasileiro e deixa os banqueiros ricos. Maravilha. Mota, não vamos tomar muito a sua agenda, eu sei que você tem muitos compromissos, ficaríamos aqui horas batendo um papo, o pessoal no chat elogiando bastante. Tá aqui o convite já para você voltar em outras oportunidades, será sempre um prazer recebê-la aqui na BMC News, no BMC Marketing, não importa qual programa aqui da nossa casa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, primeiro queria parabenizar a iniciativa de vocês. Começou esse projeto que tem 6 meses? Ou 1 ano? Na verdade, ontem nós completamos 1 ano de BMC no ar. A gente
começou esse projeto, na verdade, bem tímido com o programa, fomos testando o modelo, eu brinco muito que a gente troca o pneu do carro aqui com o carro andando. E a gente gosta muito que o público interaja com a gente, pra gente sentir essa necessidade. Por exemplo, o que o Gani falou, esse programa o Portfólio Global, ele surgiu diante de tantas perguntas e dúvidas que a gente viu que o telespectador tinha em relação ao investimento no exterior. Então vamos criar um programa disso? Vamos! Então a gente foi criando a nossa programação, estruturando a nossa grade, que ainda está passando por mudanças, mas em breve seremos 24 horas no ar com uma programação inédita. Hoje a gente fica 10 horas ao vivo e depois a gente tem umas reprises, mas em breve novidades vêm por aí, viu, Mota? Obrigada. Parabéns, queria agradecer Gabriel, pelo convite, Gandhi. Foi um prazer falar com você. Pelo menos eu vim com camisa preta, tá? Então não destoou tanto. E pode contar comigo quando vocês quiserem. Estou aqui e mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês. E essa questão do portfólio internacional não foi combinado, hein? Não foi combinado. E é isso, senhores. Um cara com R$100 pode comprar alguma coisa, pode comprar ação da Tesla. Não precisa ter 100% do seu dinheiro só em Brasil. Eu que, né, junto com o Felipe, conduzo o programa lá, o Portfólio Global, já fica aqui meu convite. O convite, exatamente, para ele participar. Parabéns aí. Cabral, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo convite. Mas quando é que vai tirar essa barba mesmo? Que tá difícil, hein? Tá, vou tirar feio. Sério, olhando pro Cabral. Uma hora sério olhando pra ele, tinha hora que eu dava risadinha, porque eu tava me segurando para não dar uma gargalhada. Tudo bem, tá perdoado, Mota. Você precisa ver o Cabral quando ele começa a rir aqui e a gente começa a rir sem saber do que ele tá imaginando, mas aí ele fica até roxo no ar aqui. A gente gosta muito de até frisar aqui na BMC News que a gente sabe falar de assuntos importantes, sérios, mas a gente também tem bom humor, a gente é leve. Acho que tem que ser assim para as coisas, né? As pessoas realmente se sentirem atraídas em ouvir mais sobre o assunto. A nossa missão é levar realmente informação e educação financeira e com pluralidade. Quando você pediu desculpas, eu falei, não precisa se desculpar. É a sua opinião, independente se a do Cabral é a outra, ou a do Gani ou a minha, cada um tem a sua e eu acho que essa pluralidade é o mais saudável pra gente não ser míope, né? E aqui da BMC a gente abre espaço para todo mundo. Então tá aí, feito o convite, a gente que agradece. Muito obrigada e obrigada pelos elogios. Só um detalhe, o Mota, nós já tivemos um entrevistado aqui que o cachorro começou a latir, eu acho que ele abriu a janela e jogou o cachorro fora. Quando acontece isso com o Mota coloca o Jack no colo. O Jack já fez várias lives de Jack. Ele vai lá, coloca o cachorro no colo e o cachorro fica lá se mexendo na live. Ah, que delícia! Eu vou fazer uma live com a Rap assim, então. Gera like. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Da próxima vez, traga ele para o nosso programa. Sucesso. Obrigado. Sucesso para vocês, tá? O Brasil precisa de casas como vocês. Desmistificar esse assunto do investimento, parar de ser, isso é coisa de rico. Para, não é isso não. Tá certinho. Obrigada, Mota. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Ô, gente, muito bom esse papo, hein? 15 horas e 9 minutos. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para vocês dois, mas eu queria o Morales ainda existe? Tá por aqui? Tá na bancada? Acordou? Acorda, Dani. Morales estava cochilando aqui, ele abaixava a cabeça assim, ó. Queria dar um giro, saber como tá o mercado. Morales, você não tá enquadrado. Peraí. Ô, Morales, isso, você deve Eu sei que eu não sou profissional, mas você tem que estar enquadrado. Eu acho que eu também tô. Não sei por que eu acho que eu tô achando que o meu cabelo tá... Acho que eu ergui muito tupete hoje. Deixa eu abaixar aqui, que tá cortando meu tupete. Você tá ótima, Paulo. Obrigada, Dani Morales. Tá chegando a época do PLR. Vamos dar um giro nesse mercado, Vamos dar um giro. Vamos lá então, gente. O Ibovespa agora, nesse momento, está caindo 0,44% aos 112.955 pontos. Vamos às altas aqui nesse momento. A gente tem o BID 11 Interbanco com 5,43%, BID 4, 4,92%, o Banco Pan 3,78%, PetroRio 3,60%, Marfrig 2,59%, Raia Drogasil com 2,53%, Gerdau 2,24%. Baixas aqui nesse momento, Cirela com menos 3,41, BRF Foods com menos 3,37, Suzano Papel 3,08, Americanas S.A.
Já perdi aqui, Americanas. Ó, sumiu da tela. 2,96. Melius, 2,95. Ele gosta, hein, Cabral? Exetec aqui, 2,95. Cogna, 2,86. E o dólar agora subindo 0,22%. Aqui vai mudando aqui. Acaba ficar rindo. Ô, Gani, ainda bem que esse programa tem nós dois, né? Porque se dependesse do Cabral e do... Já pensou um programa só do Morales do Cabral? Olha a cor do Cabral. Agora nós vamos falar da cotação da Petrobras. Ih, sumiu. Agora nós vamos falar da Vale. Ih, cadê? Não, mas é verdade, eu tô agora aqui falando... Vamos falar de alguma cotação. Ih, meu micro acabou a bateria. Não, é porque ele vai mostrando aqui, aí sobe, ele some, mas a gente vai procurando. Sabe que é o problema na pecinha, Cabral? Sabe aquela pecinha que fica atrás do computador? O problema é ele que está se perdendo. Não, o problema está entre a cadeira e o teclado, é isso? Claro, com certeza. Na verdade, o problema está ali, que é ele que está perdido ali. Não, imagina. Tá bom. Ó, eu sei que você falou do dólar, eu tenho uma pergunta, eu quero que o Cabral ainda explica. É que eu não queria perder tempo com o Mota, porque ele tinha compromisso, Cabral, mas eu não esqueci que você está devendo aquela aula pra gente. Mas antes disso... Quer coisa fica pra amanhã. Não, você vai falar horário, hoje. Né? Deixa eu só... Calma, tem 10 minutos aqui ainda. Vamos lá. Eu queria só repercutir com vocês uma outra questão que hoje cedo foi divulgado, o volume de serviços. Eu até falei muito com o Marcos Saravalli sobre isso. Queria entender a opinião de vocês. O indicador subiu 0,5% em agosto em relação a julho desse ano. Na comparação anual, o volume de serviços subiu 16,7%. O resultado veio em linha com o que estava projetado pelo mercado. Aí vem a questão. De manhã o Marcos Saravalli falou que a gente viu muitos... Ainda ele perguntou até para mim, né? Como que você agiu durante a pandemia? O que você comprava online? Eu comprei, sei lá, celular, comprei roupa, enfim, vamos supor. Mas eu não fazia unha, eu não conseguia ir no cabeleireiro, alguns setores de serviço a gente não conseguia fazer online. Então, assim, os setores de serviços foram muito esmagados durante a pandemia. A gente está vendo ele agora aí tendo uma recuperação por conta dessa retomada. Queria entender como que vocês viram esse indicador, se ele realmente pode ser considerado uma demonstração de que sim, o Brasil está começando a dar seus passos na nossa retomada econômica por aqui. Então, por um lado, o setor de serviço está vindo bem, a quinta alta consecutiva, acho que na média móvel trimestral, a 14ª. Agora, o problema é a parte da indústria. Então, vai sair, se eu não me engano, amanhã o IBC-BR. Então, apesar do bom desempenho do setor de serviço, a indústria está puxando para baixo, né? E também o comércio varejista, como se houvesse aí um deslocamento da população, ao invés de consumir bens, estão consumindo serviços. Agora, de todo modo, a notícia é boa, né? Porque isso puxa, de um lado aí, o PIB para cima, a despeito da queda da indústria. O que tem se destacado é uma alta agora no setor de serviços de passagens aéreas, o que faz todo sentido, né, com a reabertura da economia. A parte de TI também tem tudo que é ligado a tecnologia, mobilidade, transportes também tem se destacado. E o que foi abaixo, né, que puxou para baixo ali o indicador, ou o indicador poderia ter sido mais alto, serviços jurídicos, contabilidade, engenharia, arquitetura, publicidade, né? Então esses serviços aí têm diminuído, talvez até por uma queda da renda. Cabral, queria saber a tua opinião em relação aos números aí que vieram. Concordo plenamente. Só mais alguns detalhes. Serviços prestados às famílias foram o maior número, 4,1. Com destaque para hotel e passagem aérea. Então, hotel, comer fora e passagem aérea. A passagem aérea também é muito impactada pelo dólar também, né? Ou não? Tanto porque é impactado sim, mas é predominantemente voo local, né? Não, mas mesmo assim, mas Então, as despesas são muito dolarizadas. Da gasolina de aviação. Isso, mas as despesas deles também são muito dolarizadas também, né? Sim, mas eles fazem muito hedge, né? Então, sim, mas eu acho... Mas aí não repassa na inflação para o consumidor final? Repassa, tanto é que foi a inflação que mais subiu mês passado foi passagem aérea. Mas não obrigatoriamente foi somente repasse. Eu acho que tem uma recuperação de prejuízo aí nas costas, que está tendo aumento de demanda, teve muito avião devolvido, então eles estão aumentando o preço da passagem. E o nível ainda está abaixo dos 2 primeiros meses pré-pandemia, né? Que é janeiro e fevereiro.
Então ainda há espaço para o setor crescer mais. Tá certo. Ô Alexandre Cabral, vamos lá para o nosso flip chart, dá tempo? Rapidinho? Queria que você explicasse a questão do swap. Olha só, deixa eu só ler essa informação aqui. Na hora que a gente estava falando sobre essa questão do ICMS, foi boa a sua pergunta, viu, Cabral, que você fez pro Mota. Eu queria só perguntar isso aqui, ó. Pressão de governadores pode dificultar o avanço no Senado do projeto que muda o ICMS sobre combustíveis. Aí a pergunta que eu ia fazer para você, na verdade, para os dois, vocês acham que passa o projeto por conta dessa pressão aí dos governadores? Vou começar com o Gani, enquanto o Cabral pode ficar em pé, Cabral. Eu tô enrolando aqui, Cabral, para você ficar em pé do lado da Lozinha. Mas não vai falar do leilão de título hoje? Eu quero falar também, mas você... O problema é horário. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa ele pautar. Deixa só o Gani responder essa primeiro. Vai, Gani. A vitória que ocorreu na Câmara foi muito grande, né? Tá. Eu acho que existe aí talvez uma pressão muito grande por parte da sociedade, né? Evidentemente que os senadores vão estar representando os seus estados por meio dos seus governadores, mas talvez por uma pressão muito grande da sociedade, talvez eu acho que passe sim, tá? Mas no Senado, com certeza, enfrenta maior resistência. O próprio Senado já tem uma maior resistência em relação ao governo e também ali que está diretamente ligado ao interesse dos governadores, né? Os senados representando seus estados e há uma pressão dos governadores, claro que eles não querem perder a arrecadação. Maravilha. Então a gente vai deixar a aula depois do swap para outro dia, tá, Cabral? Senão não vai dar tempo. Vamos falar. Foi ontem. Não, mas você ia ensinar. Você esqueceu que você falou que existia 3 tipos? Sim, o swap já foi todo ontem. O swap foi inteiro ontem. Os outros 2 não são swap. Ah, eu tava achando que você ia explicar uma forma diferente do B e o C. O Banco Central interfere de 3 modos. 2 modos através de venda de dólar, reserva cambial, que tem umas características próprias, e um através do swap. O swap eu esgotei todo ele ontem. Tá bom, entendi. Então hoje nós vamos falar de leilão de títulos públicos, é isso? Sim, o que então, foi sensacionalmente bom hoje. Tá, foram 19 milhões, né? É isso? De LTN, se não me engano? Deixa eu pegar aqui 1,5 milhão financeiro. de NTNF e quase 1,5 milhão de LFT. Então, eu queria que você falasse aí. Cadê? Você separou as tabelinhas? Separei. Pode colocar na tela quando quiser? Pode colocar a tabela 1. Tá. A 1 de hoje, é essa aí. A 1 de hoje. Porque teve a nossa conversa hoje mais cedo, se ia ser 1 de hoje ou 1 de ontem. Então, hoje nós tivemos leilão de LTN, NTNF e LFT. LTN foi um leilão muito bom, foi uma emissão extraordinariamente alta, ele não fazia esse volume tão grande há muito tempo. Eu procurei até maio e não achei um volume tão grande, tá? Pode ter tido algum leilão antes de maio, que ele num só leilão captou em LTN 15 bilhões de reais. Então essas 19 bilhões de quantidades aí dá 15 bi de reais. A notícia boa é que é a menor taxa das últimos 3 leilões, né? Se você comparar ali 23 e 25, vai ver melhor do que semana passada e melhor do que semana retrasada. Não tão bem como o 23 de setembro, mas foi aquela história que a gente estava falando ontem, que a curva de juros no Brasil ela está desinclinando, né? A ponta curta está subindo e a ponta longa está caindo. Então ela está perdendo a inclinação. Isso mostra no próprio leilão. Você vê aí que a ponta curta, que é outubro 22, subiu, mas a ponta longa, que é onde estão os maiores volumes, a taxa caiu. Tanto 23 como 25. Isso, qual é a grande mensagem para mim que está por trás que eu falei ontem? O mercado comprou o Banco Central, acho que ele sobe os juros até um determinado patamar. Isso, teoricamente, acalma o ambiente econômico e, com isso, a pressão da curva longa acaba diminuindo um pouco. Estamos no ideal? Não. Se a gente for ver o leilão de 23 de setembro, a taxa era menor. No caso aí da 25, mas demos sim uma melhorada, tá? NTNF, que é a tabela 2. Ele é um papel historicamente de gringo, e ele também fez uma emissão absurdamente grande. Ele conseguiu captar nessa NTNF em reais. Peraí. Captou 1,740 bilhões de reais. É a maior captação, essa aí também desde maio. Notícia boa também, que a taxa reduziu em relação aos últimos 2 leilões. Então, gringo confiando no Brasil, vindo pegar nossa taxa pré alta. E LFT
que é a terceira tabela. Ele é um título indexado à taxa Selic, que ele me vendeu tudo que ele gostaria e pela primeira vez em muito tempo nós estamos vendo a setembro 23 abaixo de 0,1 e a setembro 27 abaixo de 0,3. Isso tem duas mensagens que eu comentei até semana passada. Para mim, as duas mensagens são: mercado financeiro está confiando no Banco Central, por isso está pedindo menos prêmio na LFT e, ao mesmo tempo, saída de bolsa de fundos de ações, FII multimercado, indo em direção a fundo de renda fixa. Então, os gestores de fundo de renda fixa têm que comprar LFT para fazer o lastro do fundo. Com isso, mais gente querendo o produto, menor fica a sua taxa. Então, LFT para mim tem duas mensagens ao mesmo tempo. Mas a notícia boa é que, totalizando isso tudo, pode tirar as tabelas, deu uma captação de 33 bilhões e 195 milhões de reais nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leilões. Só que nós vamos ter a rodada 2 desses 7 leilões amanhã. O que vem em ser a rodada 2? O Banco Central, ele faz, o Tesouro Nacional, primeiro ele faz um leilão que todos os bancos podem participar, qualquer um, que é esse leilão que a gente mostrou o resultado. Se esse leilão, cada leilão de forma individual, o governo conseguir vender no mínimo a metade do que ele queria, no caso do de hoje, ele conseguiu vender 100%, ele faz uma segunda rodada e um volume menor somente para os dealers. O que são os dealers? São instituições financeiras credenciadas no Banco Central e no Tesouro Nacional que possuem um leilão especial. Ah, mas como é que um banco se torna dealer? Tem dois critérios que andam juntos. Primeiro critério, na hora que tem leilão, eu sou um grande comprador de um título e, ao mesmo tempo, eu faço muitas operações no mercado secundário. Então, eu fomento o giro do papel. Em cima disso, o Tesouro Nacional com o Banco Central cria um ranking e, nesse ranking, surge os dealers. Ah, quem é dealer? Todo mundo que vocês conhecem. Itaú, Bradesco, Santander, JP, BTG e etc. E eles são dealers nichados. Nem todo mundo é dealer de todos os papéis. Então, o Banco Central, o Tesouro Nacional faz uma segunda rodada. Essa segunda rodada, o Tesouro deve conseguir captar aí mais os seus 5 bi, 4 bi. Então, provavelmente, no leilão de hoje, ele deve conseguir captar o equivalente a tudo que ele captou semana passada. Só no leilão de hoje. Não esqueça que terça-feira tem NTNB. Então, resumindo essa história, se eu considerar os últimos 4 leilões de dívida, que foram semana passada, terça e quinta, 4, 5 e 7 de outubro, essa semana, 5 e 7, essa semana foi 11 e 14, porque dia 12 foi feriado. Somando isso tudo, o governo já captou por volta de 76 bi. Com o leilão dos dealers, ele deve captar 80 bi em 2 semanas. O que isso é bom? Aquela história que a gente já falou algumas vezes. Está criando colchão de liquidez para ano que vem. Se ano que vem ele precisar emitir um pouco menos de dívida, não vai bater desespero, porque ele já está com dinheiro no caixa. Ele deve estar por volta de 1,3 tri no caixa. Vamos ver a coletiva do Tesouro Nacional, que geralmente é no finalzinho do mês, 27, 28, ele faz uma coletiva para explicar a dívida. Eu juro que eu não entendo porque é tão longe. Eu juro que ele vai dia 27, 28 de outubro explicar a história de setembro. Eu não entendo porque demora tanto essa coletiva, mas tudo bem. Ô Gani, deixa eu só aproveitar esse gancho aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da curva de juros, né? Ela empinou depois desse leilão aí. A gente viu aí os juros longos, né? Aumentando aí, empinando um pouquinho mais. Saber sua opinião em relação a isso e setores que podem, de certa forma, serem mais impactados. Bom, curva de juros bastante esticada, né? Então os prêmios atualmente estão bastante altos, né? O que acaba impactando bastante o setor bancário, né? Tem um impacto direto. A gente pode pensar
do lado positivo, lógico que isso é menor volume de crédito, por outro lado, são maiores taxas de juros. Eu acredito que o brasileiro ainda não é muito sensível à taxa de juros. Do lado ruim, a gente fala do varejo, né? Então, juros altos penaliza diretamente o varejo. Então, trouxe aí um que pode ser beneficiado. Seguradoras também podem ser beneficiadas. Seguradoras, instituições financeiras de uma maneira geral, e o varejo, tudo que está ligado mais à atividade econômica, ao setor real da economia, acaba sendo mais prejudicado. O Cabral está me corrigindo, falei errado, Cabral? Sim, o que aconteceu Desempenou a curva? Desempenou. O que é desempenar a curva de juros? A Eu curva falei está alta em- e a longa está... Peraí, Na verdade, a curva de Deixa eu juros, ela raciocinar. estava assim. Ah, Vem cá. vai na lozinha, vai. Para a gente visualizar, vai, fica melhor. Falei errado. Não, mas eu entendi. Não, curva você de entendeu, juros, mas ela eu falei tava errado. Tá assim. certo, Cabral, tem que me corrigir mesmo. Aí o que ela fez nesses últimos dias? Ela fez isso. Ela diminuiu. Então a ponta curta subiu Aumentou. e a ponta longa caiu. Tá. Hoje ela está com uma leve paralela aqui assim, ó. Mas bem levinho um paralelo para cima. Mas Então, se você considerar de uma quando ela, semana... Quando ela vai um levinho para cima, ela desempena, é isso? Não, ela desempenou, se você considerar, ela na última semana. Tá. Ela foi para cima, ela andou em paralelo, nem empinou nem desempinou. Empinar, ela tá assim, ela faz isso. Aí ela empinou, a ponta longa ficou longa, como se estivesse soltando pipa. Aqui tá a pipa tá subindo. Desempinar quando você estivesse descendo uma pipa. Então a curva de juros está assim, alguma coisa ela faz isso. Aqui pode estar aqui. Que Maravilha. desempinou a ponta longa. Ô Cabral, temos 3 minutos. Dá para você aproveitar que você está aí e responder o David Avarenga como funciona a entrada e a saída de dólar no Brasil? Você tem tempo de 3 minutos? BC quer dizer bancos, Mas predominantemente explica bancos. didaticamente aí no seu... Predominantemente bancos. Então, Vamos a lá. Vale vendeu minério para a China e tem para receber 10 milhões de dólares. O que a Vale fala? Ela fala para um banco brasileiro, exemplo, Itaú, eu tenho 10 milhões de dólares para receber de um banco chinês, para receber do governo chinês, por exemplo. Aí o Itaú pergunta para a Vale, vem cá, me diz quem é o cara lá fora, o nome dele bonitinho. Aí dá o nome bonitinho, Tlinta, governo chinês. Aí o Tlinta, governo chinês, o que o Itaú faz? Entra em contato com o banco desse cara e pede um negócio chamado SWIFT. SWIFT é um comprovante mundial de depósito de dólar. Aí com esse comprovante mundial de depósito de dólar, significa que o banco chinês depositou, quer dizer, o governo chinês depositou para um banco lá fora. E esse banco lá fora tem, historicamente, 2 dias úteis para entregar para o Itaú. Por isso que, predominantemente, o câmbio é D+2. Aí, 2 dias depois, essa grana chega no Itaú, o Itaú transfere a grana para a Vale. Apesar da operação ser registrada como Vale, ela vem de algum banco no exterior. Fechado? Fechado, maravilha. Achou Aí que o você tem excesso dessa grana, o Banco Central, para equilibrar, faz leilões para comprar esse dólar. Aí surge a reserva cambial. Então a reserva cambial não aumenta e diminui todo dia, toda hora, porque está entrando e saindo dólar da economia. Se os bancos entre si equilibrarem entrada e saída, reserva cambial não muda. Porque a reserva cambial é o leilão do BC para comprar dívida. Ou alguma operação direta. Aí você achava vê que lá, mudava a reserva a reserva. cambial de ontem para hoje subiu 10 bi. O que pode ter acontecido? O Banco Central lá fora, ele aplica em título que paga cupom. E recebeu um cupom intermediário. Então nossa reserva subiu. Porque esse dinheiro não fica parado nos Estados Unidos. Isso é aplicado em dívida americana. Se a dívida americana sobe, isso daqui sobe. Por isso que existe uma discussão eterna no mundo da economia. Eterna, eterna e eterna. Como assim? Se você pegar governo Lula, independente de política, fatos históricos, nós tivemos uma apreciação muito forte do real.
Ele pegou o final de Fernando Henrique, o dólar estava na casa do seu 3,80, 3,50 e chegou a bater quase 1,70 do governo Lula. O que acontece? Ele comprou muitos dólares. Ele quem? Henrique Meirelles lá no Banco Central. Fechado? Só que ele comprou muitos dólares e entregou o quê? Reais para os bancos. Então o Banco Central comprou dólares e entregou reais para os bancos. Banco Central não tem caixa. O que o Banco Central fez? Tesouro Nacional, me transfere reais para eu comprar os dólares dos bancos. Tesouro Nacional emitiu dívida. Então tem uma discussão séria dos Andes animal. A nossa dívida roda em média 8% ao ano e a gente ganha lá fora 0,25%. Essa dívida foi criada para conseguir levar esse dinheiro para lá para baixar o valor do dólar, é isso? Isso é uma das. Não foi somente isso. Tá, mas tiveram algumas dívidas que foram criadas para poder o Tesouro Nacional bancar o BC. Que tá certo, ele tinha que fazer essa compra de dólar. Porque se ele não fizesse essa compra de dólar, deixasse só na mão do mercado, o dólar ia para 1 centavo. Ia para quanto? 1 centavo. Imagina, a enxurrada de bilhões de dólares todo dia e o Banco Central não faz nada. Ele tinha que ter comprado, sim. Ou faz que nem a Suíça, taxa de juros negativa. A partir do momento que eu tenho taxa de juros negativa, eu afugento a entrada de moedas. Suíça faz isso, mas a gente não é Suíça, né? Mas a gente quase fez, chegamos a 2% ali. Não, mas aqui a gente está falando de 2004, 2007. Sim. Era outra história. Ok, então eu acho que tem que ter reserva. Nós somos o terceiro mundo, a gente não pode se dar ao luxo de não ter reserva. Então, infelizmente, temos que ter 8 com 0,25, faz parte do jogo. Quem manda ser Brasil? Se um dia ajeitar o país o suficiente, se livra disso. China, que é uma potência, tem 3 tri de dólar. Pode falar, Gani. Não, o problema é o seguinte, se a gente não tem reserva, o que acontece? A reserva é uma válvula de saída. Então, o investidor, quando ele vem para o Brasil, ele sabe que qualquer momento ele pode sair do Brasil porque tem reserva. Tem quase 350 bi de reserva, ele tem como sair, né? Então, num país que não tem reserva, como é que ele vai sair com o dinheiro da moeda local e vai para o exterior? Não vai ser aceito esse dinheiro. Então, isso que é importante. E o nosso déficit em transações correntes, ele é financiado pela conta financeira, né? Por todo investimento em carteiras, investimento estrangeiro direto, né? O que ocorreu durante muito tempo é que essa entrada via investimento foi sempre maior do que esse déficit em transações correntes e o Brasil acumulou muita reserva cambial. Maravilha, entendi. Muito Cabral, veio do boom dos commodities ali do... Muito o quê? Muito veio do boom dos commodities, final de Lula 1, começo do Lula 2. Que eu acho que qualquer um faria. Paulo Guedes ia comprar esse dólar, Friedman ia comprar esse dólar, Boulos ia comprar esse dólar, senão você não leva para 1 centavo, mano. O pessoal elogiando aqui. Fala, Gani. O que você tá rindo, Gani? Não, a produção. A produção tá fazendo para acabar. Eu tô tentando avisar vocês. Ô, Daniel Morales, pode sair aí da sua cadeira, por gentileza? Para você deixar espaço pro Cabral sentar, eu dou o último giro aqui. Pode ir lá, vai, Morales. Beijo para você, Morales. 3h34. Volta o Morales aqui só na minha tela, só para ele me dar um beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Até amanhã. Amanhã a gente combina a roupa, tá? Beijo, tchau. Pode deixar, tchau. Vai lá. Eu vou aqui me despedindo então do Gani. O Cabral vai ter que trocar de cadeira. Mas deixa eu já falar tchau pro Cabral primeiro, Gani, porque ainda dá tempo dele trocar de cadeira. Mas o Cabral, antes disso, o pessoal tá elogiando muito, viu? O pessoal aqui elogiando, falando verdadeira aula. O Luiz falou, o Arlen falou, isso se chama aula, parabéns. O Helder falou, é só fazer uma TED internacional que resolveria o problema. Podem tirar o Daniel Morales da tela, tem condições, gente, pro menino poder deixar a cadeira, por gentileza. Faça um quadro, deixa só eu aqui por enquanto falando. Tira o Morales. Eu pergunto pro Cabral. Eu acho que alguém lá tá dormindo. Marlene Matos. Marlene Matos tá aí, toda nervosa. Só de que ele tá almoçando. Ô, Alexandre Cabral, suas considerações finais para esse programa, pra gente poder dar o corte lá da edição. Eu sei que você continua aí no The Trade, e aí eu queria que só você desse o recado final de hoje, vai. Leilão de título público hoje, para mim, foi muito bom. Gostei do leilão, captou bastante, com fechamento de curva longa. E vamos acompanhar com carinho, segunda-feira, o relatório da B3 sobre o C-Swap.
Se foi encomendado ou se foi encomendado de empresa ou se era a tesouraria querendo mesmo o swap. Uhum. Maravilha. O Sandro Figueiredo falou que o Cabral tá querendo roubar a cadeira do Morales. Pode ir lá, ô Cabral, muda de cadeira, puxa a cadeira do Morales. Vamos lá. Obrigada, viu, Cristiano Riso, falando que é o melhor canal de notícias aqui do YouTube. O David está falando que a gente tem que cortar as aulas aqui do Cabral. Realmente. Não, e a gente tem, viu, tá? Só para vocês saberem, se vocês de repente não conseguirem acompanhar ao vivo aqui a nossa programação, tanto no nosso portal quanto no canal nosso aqui no YouTube, a gente tem também a parte de análises, as partes também que a gente separa ali de mercados, e tem sempre as entrevistas separadas por temas e também por assuntos e por pessoas, né, por convidados. Então, se caso de repente precisar rever, quer rever, perdeu o sono, tá com insônia, liga. Só ligar que já vai estar reprisando aqui, com certeza, na BMC, tanto no nosso canal do YouTube, quanto também no nosso portal, que é o bmcnews.com.br. Alan Gani, nosso galã aqui das nossas tardes. O Cabral já fica todo, né? Só enchendo o saco o Gani todo tímido ali, fazendo de tímido, assim, né? Todo, olha lá, ó. Um charme no queixo, nosso galã Gani. Recado final, Gani, vamos lá. Eu vou aproveitar um gancho do que o Mota falou. Tá. Que a gente, 99% do dinheiro fica investido aqui, apenas 1% é investido fora. Talvez tenha mudado isso um pouco recentemente, mas não muito. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é a meca dos investimentos, muito menos risco do que o Brasil, 20% investem lá fora, né? Do dinheiro está fora dos Estados Unidos. Na Alemanha, esse percentual chega a 50%. 50%? Ou seja, 50% estão investindo fora. 50% investem dentro da Alemanha, não da população, do dinheiro. Né? Do dinheiro. Do dinheiro. Tá. Então, 50% está fora da Alemanha. Na Holanda, se eu não me engano, chega a 60%. Países muito mais desenvolvidos do que o Brasil. Então, vamos começar a pensar seriamente em investimento fora do Brasil. Maravilha. E para isso, a gente todas as quartas-feiras tem um programa específico para entender. Por isso que é importante que as pessoas também participem, né, Gani? Para poder tirar dúvidas. Exatamente. E aí entender mais sobre a situação. E o que é legal aqui, né, a gente tenta fazer um programa pé no chão, né, mostrando, não tem promessa milagrosa que você vai enriquecer, nada disso. É retorno sempre ajustado ao risco, é realidade, né? Enfim, eu acho que esse é um grande diferencial aí da TV. Maravilha, obrigada. A Marlene Matos está gritando na minha orelha aqui. Gente, se vocês ouvissem como ela grita suave aqui na minha orelha, acho que se eu ficar surda é culpa dela. Tá bom, tô encerrando. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Continuem aqui ligadinhos na BMC News. Obrigada pelo carinho. Não esqueçam do like aqui também. Deixem o like de vocês, sempre muito importante aqui pra gente. Aumenta a nossa relevância. Siga a gente também nas nossas redes sociais. E continue agora com o Alexandre Cabral aí no The Trade. Um beijo pra vocês. Até amanhã às 9h30 da manhã. Tchau, tchau.